8. Guild Wars. Capítulo 402. Crise de Evon. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado Draco estava prestes a preparar um lote de poções da iluminação para elaboração em lote quando foi subitamente expulso do jogo. Demorou um segundo para perceber que estava de volta à cápsula e que ela havia se aberto. Preocupado com a possibilidade de haver algum tipo de ataque ou algo assim, ele saltou para fora e lançou seu controle para fora, pronto para lutar até mesmo contra uma legião de inimigos. No entanto, o que ele viu foi algo muito pior. As luzes verdes no casulo de Eva, que indicavam que tudo estava funcionando como deveria, ficaram vermelhas e havia um alarme tocando nele. Draco correu para o lado dele e olhou para os nanites translúcidos para ver que seu corpo estava se contorcendo e se debatendo levemente por dentro, algo que deveria ter sido impossível já que toda a sua consciência deveria estar no mundo digital. O coração de Draco estremeceu e ele se sentiu fraco quando o pânico começou a dominá-lo. Esse sujeito tinha poucas fraquezas em sua vida, mas Eva era sem dúvida uma delas. Vê-la sofrer assim quase o deixou louco, e ele quase assumiu que seu corpo demoníaco verdadeiro destruiria a cápsula. No entanto, ele mal conseguiu controlar sua mente e verificou o painel de interface do protótipo. Antes que ele pudesse entender o que exatamente estava acontecendo, Amber ligou para ele em seu relógio holográfico e Draco respondeu rapidamente. Uma tela foi projetada no mostrador do relógio, mostrando Amber em seu jaleco habitual com o corpo da Ia flutuando em um tanque atrás dela. A expressão dela era séria enquanto ela falava rapidamente antes que Draco pudesse exigir respostas. Eva entrou em um estado extremo de choque, e sua mente e corpo estão tentando se separar. Ela estava no meio da aquisição da classe divina que a Ia havia elaborado para ela, só que ela não conseguiu atender a um critério importante. Draco nem sequer teve coragem de ficar animado ou chocado por Eva ter encontrado uma maneira de pagar pela classe divina. Uma parte de sua mente até achava que isso era normal, já que se ele conseguia fazer isso, ela certamente também conseguia. O que o confundiu foi o que Amber disse no final. Você quer dizer que há coisas que devemos observar em nossas classes divinas? Amber olhou para Draco de forma estranha, um olhar muito sutil. No entanto, Draco imediatamente reconheceu que era algo que uma pessoa fazia quando olhava para alguém que tinha acabado de dizer algo incrivelmente estúpido. Sim, todas as coisas têm requisitos e critérios, especialmente as classes que a adaptou para suas linhagens. Elas têm as regras mais rigorosas e rígidas de todas. Draco colocou a mão no rosto mentalmente e percebeu que estava deixando seu medo e preocupação obscurecerem sua razão. Então ele se acalmou. Ignorou os alarmes estridentes atrás dele e se concentrou no que Amber tinha a dizer. Continuar. De sua parte, Amber parecia aliviada porque Draco parecia mais apto para ouvi-la. Há muitas coisas que vocês dois precisam ter antes de adquirir suas aulas, mas Eva está faltando uma delas. Algo que não sabíamos, mas suspeitávamos. Isto é, sua mente e personalidade. Quando Amber contou isso a ele, Draco imediatamente entendeu o que ela estava falando. É porque a mente e a personalidade de Eva se desviam muito do detentor da linhagem original, Amaterasu. É isso que está causando um conflito quando ela tentou assimilar-se perfeitamente com a classe divina. Amber assentiu. É exatamente isso. Como você já deve ter percebido, as classes divinas são basicamente a nossa maneira de fornecer a você um meio de ativar suas linhagens e alcançar um estado de atavismo perfeito. No entanto, há um processo para isso, como você já experimentou agora que está no rank 2. Draco sorriu amargamente. Após a aquisição, prestamos homenagem às estátuas, os avatares de nossas heranças, e aceitamos sua bênção para nos remodelarmos e alcançarmos a sincronização perfeita com nossa linhagem. Vemos então nós mesmos sendo respeitados pelos avatares, mas isso não é totalmente correto. O que eles realmente estão respeitando são seus verdadeiros mestres, nossos progenitores, que por acaso nos parecemos com seus clones. No primeiro escalão acima, essa imagem é removida e nós mesmos devemos sentar no trono e conquistar o respeito dos avatares inferiores, aumentando assim nossa potência e conexão com nossa linhagem e estabelecendo as bases para uma transferência. Presumo que o próximo aumento de classificação exigirá que eu
Nós. Façamos com que os avatares maiores façam o mesmo e finalmente alcancemos o controle rudimentar sobre nossa linhagem. Naquela época, acho que nossos corpos reais deveriam ter nossas heranças ativadas em 100% em toda a linha, finalmente. Ambar sorriu. Bem, você está parcialmente certo, mas temo que não seja tão conveniente, mas não posso lhe dizer nada concreto até que pesquisemos mais a fundo. O que você precisa fazer agora é encontrar uma maneira de pegar Eva para alcançar seu estado adequado. Você sabe o que quero dizer. Draco ficou incrivelmente triste com isso, porque ele entendeu. Era um problema que ele percebeu desde o momento em que Eva lhe contou a verdade sobre a linhagem e quando ele se reconciliou com ela. Ela simplesmente não era nada parecida com Amaterasu. Amaterasu era uma deusa da benevolência, valor e virtude, sempre lutando para expurgar o mal e salvar os indefesos mortais do mundo. Ela era a suprema donzela celestial, a mãe da terra e de todos os seres vivos. Ela os embalou com amor e carinho, e se fez presente entre eles para que os mortais se deleitassem com sua beleza e adorassem sua magnificência. Alguma dessas coisas soou como Eva? Cruel, impiedoso e mau. Disposto a matar qualquer coisa e qualquer pessoa que estivesse no caminho de Draco, mesmo que fossem bebês ou inocentes. Incrivelmente louco e mentalmente instável, tendo mais personalidades divididas do que Draco. Sempre escondendo o rosto e não permitindo que o homem comum se deleitasse e adorasse sua beleza porque queria reservá-la exclusivamente para Draco. Eva era o oposto diametral de Amaterasu mentalmente. Além de compartilharem exatamente o mesmo rosto e linhagem, essas duas deuses não poderiam ser mais diferentes. Isso era diferente de Draco, que era 110% Lúcifer. Ele era tão parecido com Lúcifer que até mesmo os 3 maiores avatares quase se submeteram a ele durante sua subida de classificação, e até prestaram algumas homenagens a ele antes de partir. Desavergonhado, masoquista, mesquinho e amoroso, Draco e Lúcifer eram um igual um. Neste momento, a solução para a calamidade de Eva se resumia a 2 escolhas. A primeira foi apagar sua personalidade atual e fazê-la retornar à sua origem, adotando todas as características e maneirismos do Amaterasu real, original. A segunda era cortar sua linhagem por enquanto e nunca mais recuperar a chance de alcançar o tavismo perfeito. Ela não perderia o acesso a ele, mas basicamente permaneceria nesse nível por toda a eternidade, mesmo depois que Draco ultrapassasse 100% e além. Ambas as opções foram fodidas. A primeira exigiria que ele excluísse a Eva que conhecia e a substituísse por outra pessoa. Embora a verdadeira personalidade de Amaterasu apelasse à sua linhagem e a fizesse ferver, Draco não ficou muito feliz com isso. Amaterasu era Amaterasu, enquanto Eva era Eva. Mesmo que ela fosse extrema na maioria das vezes, ele a aceitava como ela era e não estava interessado em mudar isso. A segunda opção era ainda pior. Eva perderia a chance de progredir e Draco sentiu que isso causaria uma bola de neve em muitas coisas que poderiam levar a consequências desastrosas, onde nem mesmo uma redefinição da linha do tempo consertaria as coisas. Ele estava baseando isso em seu próprio instinto e nas palavras de Kaelo, bem como nas pequenas revelações que Ai havia feito a eles. Kaelo havia dito a Draco que um dia este alcançaria seu nível, e estava claro que Kaelo não era uma divindade moldada pelo jogo, mas algo mais. Algo maior. Havia também outras pistas. Ai afirmou que ele tinha metade da essência de origem de um universo alternativo em sua linhagem, o que só poderia significar que era o universo real. Segundo Kaelo, ele só poderia atingir esse nível depois de se fundir com a sua outra metade, o que reforçou ainda mais as suas suspeitas. Ele presumiu que Eva era sua outra metade, e sua conexão espiritual, mental e física explicaria tudo. Sem mencionar que Lúcifer disse a Amaterasu que ele fez algo diferente quando eles estavam prestes a deixar o mundo. Amaterasu sabia que estava fazendo clones de si mesmo para deixar para trás, mas Lúcifer aparentemente adicionou algo mais à mistura no último momento. Draco não sabia o que era, mas foi por isso que ele colocou a descoberta do talento e dos segredos de sua linhagem como prioridade número 1. Se Eva o perdesse, poderia ser o Yodel que catalisou uma avalanche. Draco foi solene e virou-se para Amber. Como posso ajudá-la? Amber tinha uma expressão difícil no rosto enquanto destruía a calma de Draco. Você não pode. Você só pode observar e torcer para que ela tome a decisão certa. O rosto de Draco ficou pálido.
Ele só conseguiu cerrar os punhos de raiva enquanto observava Eva continuar a se contorcer e se debater na cápsula, com uma expressão de sofrimento no rosto. Eva estava gritando enquanto segurava a cabeça diante do trono rachado. As estátuas atrás dela ainda permaneciam de joelhos, ignorando completamente ela e seu sofrimento, como se ela não tivesse nada a ver com elas. Eva sentiu como se sua mente estivesse prestes a explodir enquanto sua linhagem se revoltava por todo o seu corpo. Era como se algo estivesse drenando seu sangue enquanto substituía por um ácido corrosivo. Só que essa dor era uma ninharia comparada à sensação de sua mente se fraturando e sendo sufocada por uma força interna. Se fosse externo, ela não estaria tão debilitada e poderia até contra-atacar. No entanto, quando o ataque veio de dentro, foi 10 vezes mais difícil de lidar, mas igualmente prejudicial. No entanto, ela logo cerrou os dentes e levantou o corpo. Ela soltou a cabeça e lutou contra a dor e o trauma com sua força de vontade, seu lindo rosto distorcido de algo que representava extrema beleza para algo hediondo e assustador. Bem, não é realmente horrível, mas assustador. Um rosto como esse teria dificuldade em cair abaixo de 9,910, mas ser assustador aos olhos de um espectador era fácil. Seus olhos negros brilhavam intermitentemente, como se ela estivesse tentando ativar sua herança do olho abissal para destruir este reino, mas algo a estava impedindo. Amber e Draco pensaram que Eva escolheria uma das duas opções, mas a louca escolheu a terceira. Se ela não estivesse qualificada para ativar a linhagem devido à incompatibilidade, então ela iria derrotar essa maldita linhagem e tudo que a apoiava até que ela considerasse compatível. No entanto, ela estava reprimida demais para realizá-lo. Sua loucura às vezes a tornava extremamente irracional. Como tal, ela continuou tentando inutilmente de novo e de novo, determinada a ter sucesso ou morrer. Isso claramente exasperou sua linhagem e lentamente uma forma se formou atrás do trono tão encantadora que apenas Eva provavelmente poderia igualar seu esplendor. Não só isso, mas os dois eram perfeitos sósias, com a única diferença de que um tinha longos cabelos dourados e vestes douradas, enquanto o outro tinha cabelos verdes curtos e uma armadura de couro justa. Amaterasu veio imponente, com um sorriso benevolente e gentil no rosto. Suas vestes ondulavam majestosamente, como se houvesse uma brisa suave soprando contra ela. As estátuas atrás de Eva clamaram levemente, mas não se moveram nem levantaram a cabeça. No entanto, podia-se ver que eles estavam ajoelhados com mais força e fervor. Amaterasu olhou para Eva com um olhar gentil que uma mãe daria à sua filha problemática, mostrando que ela estava exasperada, mas ainda assim a amava profundamente. Foi assim que Amaterasu realmente se sentiu, ou pelo menos a representação de Amaterasu em sua linhagem. Depois de tanto tempo com Eva, como ela poderia não conhecer sua personalidade? Em resposta a isso, Eva simplesmente zombou e falou em tom de zombaria. Então, finalmente decidiu mostrar a cara à sua vadia certinha. Guild Wars. Capítulo 403. Crise de Eva 2. Amaterasu congelou por um segundo com a saudação rude de Eva. Ela sabia que Eva era bastante dura e enérgica, mas não achava que chegaria ao ponto de insultá-la de maneira tão grosseira. Amaterasu não sentiu raiva de seu descendente. Ela simplesmente se sentia deprimida no fundo, e isso transparecia em seu rosto. No entanto, ela logo corrigiu sua expressão e ficou diante de Eva grandiosamente. Os dois tinham a mesma altura, com as mesmas feições, mas de alguma forma um parecia o epítome da santidade e da feminilidade, enquanto o outro parecia selvagem e assassino. O contraste não poderia ter sido maior neste cenário. Eva continuou a zombar de Amaterasu, enquanto a deusa do sol suspirava e uma mistura de frustração e incompreensão começava a se instalar. Por que você luta contra si mesmo? Por que você rejeita o que você realmente deveria se tornar? Amaterasu fez a pergunta que a incomodava a todo esse tempo. Eva respondeu preguiçosamente, não estou lutando contra mim mesma. Estou mantendo quem sou diante dos esforços de uma deusa pretensiosa que procura se reescrever em mim. O rosto de Amaterasu caiu com essa acusação e ela balançou a cabeça. Não estou tentando fazer nada. É você quem está fazendo isso consigo mesmo. Seu sangue, corpo e alma estão rejeitando quem você afirma ser, ansiando por retornar à origem. O rosto de Eva se contorceu com essa acusação. Afinal, ela sabia que Amaterasu estava certo neste caso.
O que estava diante dela não era uma consciência remanescente da deusa do sol tentando assumir o controle ou qualquer bobagem clichê como essa. Amaterasu estava muito acima disso. Sua personalidade também proibia estritamente tais meios dissimulados de prejudicar sua própria reencarnação, clone. Isso fazia parte da própria Eva tentando purgar sua mente consciente e voltar a ser como deveria ser. Ainda assim, Eva recusou-se a ser substituída, daí o conflito atual. Amaterasu podia ver isso, e foi por isso que ela saiu para falar com Eva e ajudá-la se possível, pois seria doloroso para ela ver sua segunda encarnação se aleijar. No entanto, Eva estava muito perturbada. Nesse estado, ela era bastante problemática e violenta, e Amaterasu sabia que teria dor de cabeça ao lidar com ela, mas tinha que ser feito. Eva, por que você se apega à loucura? Por que você comete atos tão horrendos de maldade e os saboreia? Essas são coisas que não coincidem com o verdadeiro estado do seu sangue, corpo e alma. Amaterasu perguntou mais uma vez. Eu não me apego a nada. Este é quem eu sou. Isso é quem eu me tornei depois de viver duas vidas, onde a primeira começou bem e depois se tornou um inferno. Eva respondeu lentamente. Certamente não é algo que você possa entender. Eva terminou enquanto olhava nos olhos de Amaterasu. A donzela celestial suspirou mais uma vez. Ela tinha acesso a todas as memórias de Eva, obviamente. Então ela sabia do sofrimento que Eva havia passado graças a uma decisão errada. Se Amaterasu tivesse enfrentado tal situação de sua própria alma gêmea, Lúcifer, ela não achava que teria se saído melhor do que Eva. Na verdade, era muito mais provável que ela tivesse cometido suicídio no momento em que sua alma gêmea a deixou num acesso de raiva. E mesmo assim Eva perseverou. Eva continuou com sua vida e se tornou uma versão de si mesma que ela achava que Draco precisaria superar, punindo-se assim a cada dia que passava. Posso não ser capaz de entender a qualidade do sofrimento que você passou, mas certamente posso ver que o seu atual é falho e impróprio. E não sou o único que pensa assim. Amaterasu afirmou sem medir palavras. Em vez disso, ela acertou em cheio e abriu a lata de minhocas que Eva mantinha escondida. Eva tremeu quando Amaterasu terminou sua declaração e seus olhos ficaram levemente vermelhos. Não se atreva. Amaterasu ignorou o olhar odioso de Eva e continuou. Sua alma gêmea, Lúcifer de segunda geração, aceitou você como você é e está bem com você atual. Mas aceitação não é querer ou precisar. Aceitação é tolerância. Aceitar algo significa que é preciso não gostar ou não querer o assunto em questão. Em vez disso, escolher aceitá-lo como ele e conviver com ele. Ele não quer o você atual, que mata tudo que vê que cruza seu caminho, que sempre esconde sua beleza atrás de um véu, que usa uma profissão sombria e maligna para atingir seus objetivos. Dizer que ele apenas tolera o você atual. Eva estremeceu muito com as palavras de Amaterasu, pois a deusa do sol havia arrancado o maior medo e insegurança de Eva que estava enterrado nas profundezas de sua psique. Era algo que Eva estava desesperada para esquecer e nunca considerar, mas agora ela foi forçada a isso. Eva sabia que seu eu atual não era perfeito, longe disso. Ela tinha muitos problemas, como sua dependência excessiva de Draco, seu coração e sua mente eram mais frios que o próprio diabo, e um rosto sempre escondido nas sombras, que deveria estar na luz. Uma donzela celestial que escondeu o rosto e se recusou a aceitar a adoração de todos os mortais. Uma deusa da luz cujo coração e mente eram mais sombrios que a noite mais negra. Um guardião abissal que não conseguia nem controlar os sussurros em sua mente. Tudo o que ela atualmente contradizia quem ela idealmente deveria ser. Eva sabia muito mais sobre sua linhagem do que Draco, o que era natural dada a educação deles. Ela teve acesso à biblioteca da linhagem, onde leu sobre a história de Amaterasu, incluindo até mesmo os escritos diretos que Amaterasu havia deixado para trás. Ela havia aprendido o propósito e os segredos de suas próprias heranças, bem como das heranças em geral, então entendeu como se meteu nessa situação. Só que Eva esperava poder pelo menos controlá-lo quando chegasse a hora de dar o próximo passo. Claramente, a vida não era tão doce. Amaterasu continuou brutalmente. Em um relacionamento como o seu, vocês dois são fundamentalmente diferentes de Lúcifer e eu. Nunca poderíamos acasalar para gerar filhos, e nosso controle sobre nossos poderes nunca foi tão refinado quanto vocês dois. Vezes mais fraco no auge do que estávamos no ponto mais fraco, você ainda tem espaço infinito para crescer.
Lúcifer e eu fomos atormentados por questões como nosso dever para com a galáxia Gedo, nossa incompatibilidade genética e nossa supremacia. Não éramos como vocês dois, onde um não poderia viver sem o outro. Lúcifer fez algo para vocês dois no último minuto que ele mesmo não entendeu completamente, mas que levou a esse resultado. Éramos ambos iguais. Atrevo-me a dizer que eu era a mulher mais bonita e poderosa do universo, enquanto ele era o homem mais bonito e poderoso do universo. Era natural que nos sentíssemos atraídos um pelo outro como imãs. Mesmo do ponto de vista genético, eu e Lúcifer éramos muito mais compatíveis do que qualquer outra combinação de nós nove. Amaterasu tinha um sorriso estranho no rosto neste momento. Eu não rejeitei Pangu porque ele era feio ou fraco, mas porque éramos muito incompatíveis. Lúcifer também rejeitou Morrigan, levando a sua fixação em Pangu, pelo mesmo motivo. Como seu igual, ele respeitava minha opinião e eu a dele. Trabalhamos juntos, lado a lado, de mãos dadas. Amaterasu franziu a testa enquanto olhava para Eva. No entanto, vocês também deveriam ser iguais, mas você se abaixou propositalmente abaixo dele, como forma de apoio. Você anda atrás dele, sempre olhando para suas costas e certificando-se de que seus passos estejam cobertos. Você às vezes pula na frente, abrindo o caminho dele e tornando-o mais fácil para ele. Isso seria bom se você fosse uma garota normal ou menos mortal que estivesse apaixonada por ele, mas você não está. Você é igual a ele, sua outra metade, o outro lado da mesma moeda. Você continuamente gastou todo o seu esforço abrindo o caminho dele para ele, mas e o seu? Você acha que seu caminho é menos espinhoso que o dele? O rosto de Eva permaneceu contorcido enquanto Amaterasu continuava a repreendê-la, não encontrando palavras para responder facilmente porque Amaterasu estava simplesmente expondo todos os fatos que Eva havia ignorado à força, todas as falhas em sua atual linha de pensamento e ações que ela não queria reconhecer. Não, fazendo o que você faz, você torna seu próprio caminho mais difícil de atravessar. Quando ele chegar ao fim do caminho, você descobrirá que mal atravessou o seu, e então como se sentirá? Amaterasu perguntou sério. Eva ergueu a cabeça e seus olhos negros giraram com a loucura mal disfarçada que ela mantivera sob controle. Como vou me sentir? Como vou me sentir? Por que devo me importar com o que eu sinto? Amaterasu recuou surpreso com a explosão de Eva. Você parece não entender alguma coisa, ó grande primogenitor. Eu não sou você. Sou diferente de você. Não me importo com essa besteira de igualdade e como cada um deve trilhar seu próprio caminho, juntos ou não. Minha vida tem apenas um propósito: garantir que Draco tenha sucesso. Para atingir esse objetivo, qualquer preço vale a pena. Qualquer ação que eu deva realizar, executarei sem qualquer hesitação. Qualquer sacrifício que eu deva fazer, farei com prazer. Qualquer escolha que eu fizer, será em benefício dele. Isso é tudo que importa para mim. E, ao contrário de você, não tenho interesse em me exibir ou estar na luz, pois as sombras são muito mais receptivas a mim e a minha insanidade do que a sua chamada luz e santidade poderiam sempre será. Amaterasu ficou sem palavras por um longo tempo. Olhando dentro daqueles olhos negros, da mesma cor que ela mesma tinha, ela percebeu que a intensidade de Eva era muito maior do que dela jamais havia sido no passado. Amaterasu fez uma pausa para pensar em como deveria abordar esse assunto com Eva antes que fosse tarde demais, mas se assustou quando Eva falou com ela lentamente. Você sabe por que eu te chamei de vadia certinha? Ela perguntou enquanto olhava nos olhos de Amaterasu. Amaterasu balançou a cabeça e adotou uma expressão curiosa. Embora ela pudesse não estar no corpo de Draco, Amaterasu sabia que ele e sua alma gêmea não tinham conflitos. Na verdade, eles eram tão parecidos que ele era tecnicamente uma reencarnação perfeita. Mesmo assim, Eva era tão avessa a ela, embora nunca tivesse sido assim antes. Ela sempre foi reverente com ela, assim como Draco reverenciava Lúcifer. Então, o que mudou? Eva esclareceu. Eu li todos os seus escritos e até participei das mensagens mais secretas que você deixou para trás. Eu estava convencido de que entendia minha linhagem completamente, bem como a história de como surgimos. No entanto, depois de realizar esta cerimônia, percebi que era realmente ingênuo. Você entrou aqui de uma maneira grandiosa e imponente, a luz sagrada irradiando de você o suficiente para purificar o mundo e todo o mal. Foi realmente condizente com o que a linhagem deveria implicar. Na superfície,
Eva zombou neste momento. Mas aos meus olhos, não poderia ter parecido mais pretensioso e falso. Amaterasu ficou surpreso com suas palavras. O que você quer dizer? Não faço isso intencionalmente para impressionar ninguém. É apenas como sempre fui. Eva assentiu. Eu percebi isso, por isso parei de insultar você depois que você falou, porque através da nossa conversa, percebi ainda mais. Os olhos de Eva brilharam com uma luz arrepiante. Aprendi que na verdade somos um e o mesmo, mesmo que você tente se esconder atrás de um véu de falsa pureza para viver de acordo com um padrão apresentado por ninguém menos que você mesmo. Amaterasu franziu a testa profundamente, imaginando o que diabos Eva queria dizer. Ninguém gostava que lhes dissessem que eram falsos e sempre exigiam uma explicação sobre por que os outros se sentiam assim. Eva simplesmente apontou para trás dela, em direção às estátuas que ainda estavam ajoelhadas até agora. Essas efígies representam as 3 principais heranças de nossa linhagem, ou pelo menos, o que você criou para nós a fim de estabilizar a linhagem. Eles representam indubitavelmente o que somos, quem somos e o que podemos fazer. Porém, você não conseguiu entendê-los e reconhecê-los, chegando ao ponto de interpretá-los mal. Guild Wars. Capítulo 404. A morte da noite fascinante como era de se esperar. Amaterasu não conseguiu compreender exatamente do que diabos Eva estava falando dessa vez. Eva apontou para as estátuas ajoelhadas e afirmou que Amaterasu as entendeu errado. Ela estava realmente falando sério. Apesar de estar infeliz, Amaterasu respirou fundo e manteve a calma. Por favor, explicar melhor. Eva assentiu. Vamos começar com a mais flagrante de todas, a chamada herança da donzela celestial. Esta herança supostamente exibe nossa beleza suprema e etérea, com você na vanguarda e as mais famosas e belas divindades femininas ao longo da história que supostamente nasceram de nossa linhagem atrás de você. Olhando para eles, mesmo sendo mulher, posso afirmar com segurança que certamente representam uma ideia objetiva de beleza. Nenhum homem ou mulher deveria alegar com razão que não ficaria encantado por esses avatares. Humano. Eva balançou a cabeça neste momento. Mas você já se perguntou por que eles são lindos? Para que serve essa beleza? Amaterasu franziu a testa porque Eva estava perguntando o óbvio. Para receber a adoração e a adoração de todas as coisas vivas no mundo enquanto elas reverenciam e se deleitam com nossa beleza suprema. Eva assentiu. Isso eu posso entender, porque eu mesmo senti os efeitos sempre que removi meu véu no passado. Quanto mais entidades olham para mim, mais intensa é a sua reverência, mais forte e mais completo me sinto. Comecei a remover meu capuz cada vez mais hoje em dia. Eva falou suavemente neste momento. No entanto, isso é apenas uma parte. Olhe para eles, Afrodite, deusa do amor e da beleza. Não. Ela é a deusa do sexo e da beleza, capaz de encantar até mesmo seus companheiros deuses para que desejem sua carne. Vênus, a versão romana de Afrodite, deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Não. Ela é a deusa do sexo, da beleza e da fertilidade. Eva apontou para as estátuas mais uma vez. Freja, o equivalente nórdico de Afrodite. Deusa da morte, da beleza e do amor? Não. Ela é a deusa da morte, do sexo e da magia. Ishtar, provavelmente é a mais antiga dessas deusas, uma da guerra e do amor? Não. Ishtar tem e sempre será a deusa do sexo e da guerra. Eva baixou a mão e olhou a queima-roupa para o atordoado Amaterasu. Você vê a tendência aqui? Esta herança não é sobre ser uma donzela pura que reside em algum jardim celestial cheio de flores e orvalho da manhã. É sobre ser uma mulher extremamente bela que desperta os desejos de todos os espectadores, promovendo o sexo, casamento e fertilidade entre os mortais. Eva tinha um sorriso divertido. Você pode até pensar nisso como uma versão sagrada de uma súcubo. Amaterasu ficou sem palavras. Assim como Eva mal conseguia responder quando apontava suas falhas, Amaterasu também ficou com a língua presa quando recebeu um tapa com a verdade suja que havia escondido ou ignorado inconscientemente. Eva não cedeu. Ela apontou para as estátuas das criaturas do vazio. Você afirma que esta herança existe para manter os monstros abissais afastados. Que somos uma espécie de porteiro que controla a única passagem para o abismo. Eva balançou a cabeça. Isso é francamente absurdo. Olhe para essas estátuas. Olhe para elas com cuidado,
Não com o olhar de uma deusa justa protegendo o plano mortal dos monstros malignos do outro lado, mas como uma parte neutra com um olhar perspicaz. O que você vê? Amaterasu inconscientemente seguiu as instruções de Eva, enquanto ela era puxada para o ritmo da louca. Por mais insana que fosse, Eva ainda possuía um carisma limitado, ainda mais do que Amaterasu. Por outro lado, era sabido que os doentes mentais eram geralmente os mais carismáticos. Eles parecem tristes, desanimados, como se tivessem sido abandonados por sua pessoa mais preciosa, e cada momento de vida significa uma angústia eterna para eles. A deusa do sol respondeu lentamente. Eva suspirou. Você já se perguntou por que nós, uma deusa celestial, temos acesso ao abismo? Afinal, algo tão sinistro deveria estar sob a alçada de Draco e Lúcifer como o Senhor do Mal e das Trevas. Amaterasu balançou a cabeça. Ela não tinha uma resposta concreta, pois era um mistério para ela e para Lúcifer também. Ela simplesmente olhou para Eva confusa, esperando que sua reencarnação a iluminasse. Por quê, Amaterasu, este chamado abismo não é um caminho para algum reino do caos ou algum submundo. Esse abismo é a forma crua e inculta do nosso Elísio. Os olhos de Amaterasu se arregalaram e ela balançou a cabeça vigorosamente. Não. Isso não pode ser. Os olhos de Eva brilharam com nitidez. Mas é. Não importa o quanto você tente rejeitá-lo, você deve saber no fundo que esta é a verdade. Esse reino é o espaço fundamental para o que deveria ter sido o céu. Draco e Lúcifer têm acesso ao inferno com sua herança do demônio com chifres, que eles estruturaram em 9 camadas, um lugar onde os mortos seriam atormentados por toda a eternidade se vivessem em vidas malignas. Então, se não existem deuses reais neste nosso universo, para onde irão as boas almas? Eva perguntou com um sorriso sombrio. Neste ponto, Amaterasu estava à beira de um colapso mental. Ela sempre se sentiu incompleta porque, ao contrário de Lúcifer, que tinha controle perfeito sobre seu reino, ela não parecia ter acesso ao dela. Como ela, e provavelmente todos, presumiram, seu reino celestial deve ter sido manifestado pela deusa da herança da luz. Mas a verdade não era tão simples. Como Eva havia afirmado a Draco durante o treinamento de linhagem do sujeito, suas heranças combinavam e ecoavam entre si. O anjo negro e a donzela celestial eram duas faces da mesma moeda e como Eva acabara de revelar. Isso nem era metafórico, mas eram literalmente a mesma coisa, apenas seguindo caminhos ligeiramente diferentes. O demônio chifrudo e a herança do olho abissal também estavam em uma situação semelhante. Draco e Lúcifer controlavam seu reino especial, o inferno, e podiam manipular almas para entrar nele à vontade. Da mesma forma, Eva e Amaterasu controlavam seu reino especial, o céu, e podiam manipular as almas para entrar nele à vontade. Não sempre pareceu estranho que Eva pudesse arrancar almas com os olhos e também rasgar o espaço. A diferença entre Draco e Eva, ou melhor ainda, Amaterasu e Lúcifer, era que Lúcifer foi capaz de se desenvolver em seu mundo porque ele compreendeu sua verdadeira natureza e aceitou, enquanto Amaterasu a entendeu mal e descartou a dela. Amaterasu olhou para as estátuas atrás da indistinta névoa vazia que compunha a estátua principal e as várias aberrações horríveis que estavam por trás dela nas massas. E então todas essas estátuas? Todo seu. Nosso povo em certo sentido. Assim como Draco e Lúcifer têm os 4 cavaleiros, bem como os avatares de todas as criaturas do inferno, bem como os guardiões de cada andar do inferno, estes deveriam ser nossos anjos e espíritos santos. Eva tinha uma expressão verdadeiramente triste no rosto. No entanto, eles foram ignorados e rejeitados por sua amante. E como foram forçados a residir em um reino incompleto cheio de energia caótica, como poderiam manter suas belas formas? A energia do caos os transformou nas aberrações que você vê agora. Amaterasu parecia que não aguentava mais. Nós temos que ajudá-los. Temos que libertá-los. Eva levantou a mão para parar Amaterasu com uma expressão divertida no rosto. Eu tenho que ajudá-los, não você. Você teve sua chance e a desperdiçou. Agora, o verdadeiro você já deixou o mundo para ir sabe-se lá para onde. Você é apenas um avatar da minha linhagem e um eco remanescente do verdadeiro Amaterasu. O duro lembrete de Eva deixou Amaterasu sóbrio enquanto ela olhava solenemente para sua segunda encarnação, antes de suspirar em derrota. E a deusa da luz? Eva virou-se para a estátua e esfregou o queixo. Aquele com quem você acertou em cheio.
A luz é que é de natureza purificadora e cortante, não possuindo calor em si, mas uma espécie de santidade. Na verdade, esta herança é o que nos qualifica como uma deusa mais do que a outra dois. Como também foi o que você mais usou, havia poucas chances de você cometer um erro. O único problema é que a sensação de ser justo tornou muito pomposo e autoritário. Os olhos de Eva brilharam. Se não estou errado, você provavelmente discutiu com Lúcifer muitas vezes sobre muitos assuntos. Aposto que foi essa mesma herança que lhe deu toda essa ideia de ser igual, andar ao lado dele e essas outras bobagens. Amaterasu ficou em silêncio por um longo tempo antes de concordar. Lúcifer sempre foi muito receptivo. Ele nunca foi enérgico ou exigente, então muitas vezes eu fazia do meu jeito. Eu só o ouvia quando achava que era justo, e quando isso não acontecia, eu dava a conhecer minha opinião. Eva bateu palmas. E tudo bem. Você buscou um relacionamento de iguais com sua alma gêmea, e vocês dois conseguiram resolver isso. Então ela franziu a testa. Então por que diabos você está aqui me dizendo como conduzir meu relacionamento com Draco? Se eu quisesse ser o cachorro dele que latia na coleira, essa seria a minha decisão, que não tem nada a ver com você. Amaterasu olhou para Eva em silêncio por alguns minutos, pensando em tudo detalhadamente. Ela percebeu que Eva deixou claro seu ponto de vista, enquanto ela, Amaterasu, também havia defendido o dela. Ambos eram válidos, mas isso não mudava o fato de que havia um conflito nos seus ideais. Além disso, não importa o quanto eles discutissem e debatessem, isso não mudava o fato de que a linhagem rejeitou instintivamente o atual de Eva, o que estava afetando seu corpo real. Eva, eu entendo você, assim como você me entende. Nós dois sabemos que o problema é maior do que nós, pois estamos arriscando a vida do nosso seu filho a cada segundo que passa. Um aborto espontâneo devido a nós batermos de frente iria atormentar nós. Você por toda a eternidade. Amaterasu falou solenemente. Eva tremeu e perdeu a fachada de frieza quando esse assunto foi levantado. O que devo fazer? Eu proponho um acordo, Eva. Vou fundir uma pequena parte da minha consciência remanescente com a sua mente, corrigindo certos comportamentos seus para se adequarem aos meus, enquanto ainda mantenho seu senso abrangente de identidade. Amaterasu sugeriu com um tom baixo. Eva fez uma careta, mas não queria mais discutir. O que exatamente vai mudar em mim? Você não terá mais aversão a mostrar seu rosto, seja neste mundo digital ou no real. Porém, você manterá seu eu atual que odeia a ideia de tornar todos os seres subservientes por causa de sua beleza. Você não cometerá mais todas as formas de mal sem nenhum resultado financeiro. Você terá um resultado financeiro adequado para uma deusa da luz, mas será capaz de agir implacavelmente quando a situação exigir. No entanto, você não irradiará mais malícia, e as pessoas doravante adorarão estar perto de você, em vez de fugir de você. Você não amará mais as sombras e todas as formas de habilidades das trevas, preferindo habilidades e técnicas com talento e admiração. No entanto, você ainda manterá sua habilidade de ser discreto quando estiver na presença de Draco, se desejar. Mas quando ele não está por perto, você será o sol que ilumina o mundo. Sabendo de tudo isso, você concorda? Amaterasu perguntou finalmente. Eva permaneceu carrancuda, mas suspirou derrotada. Tudo bem, faça o que for preciso. Se isso vai me ajudar a deixar Draco mais feliz, então tudo bem. Amaterasu assentiu e acenou com a mão. Um feixe de luz saiu de sua forma, tornando-a mais magra e menos corpórea, entrando em Eva, fundindo-se com a forma da louca. Eva não manifestou nenhuma mudança externamente, mas sua aura mudou tanto que nem era comparável a antes. Como Amaterasu disse, toda a malícia que ela normalmente irradiava desapareceu e seu rosto de vadia em repouso tornou-se mais suave. Feito isso, Eva abriu os olhos e, pela primeira vez, aquele redemoinho escuro tornou-se suave e menos ameaçador. No entanto, Eva suspirou enquanto olhava para o trono. O trono rachado rapidamente se reparou e ficou imaculado. Não só isso, mas uma estátua de Eva estava sentada sobre ela, com o rosto fechado em um sorriso calmo enquanto ela abençoava todas as coisas vivas do mundo. À medida que Eva começou a desaparecer deste reino, ela prestou homenagem ao seu antigo eu, que agora estava perdido, e acolheu o que ela havia se tornado. A noite Riveting não existia mais e Eva agora era eterna. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.